carteira de trabalho, CLT, coisas que foram criadas teoricamente para você não ser explorado, para você não ter um dono, você que é trabalhador, para você não ter um dono, né? Como aquela época lá que a gente estudou bem nas aulas de história, que os trabalhadores tinham donos. Só que, né, na teoria, porque você continua tendo um dono. Você continua tendo um dono. A diferença é que quando assinam isso daqui seu, e você assina um contrato de trabalho, é oficial. É oficializado que você tem um dono. Que vai te dar ordens, vai te colocar em situações que você não precisa estar, como cumprir funções que você não assinou, que você não queria cumprir quando você assinou seu contrato de trabalho, como muitas humilhações, muitas, digamos assim, chantagens do tipo, se você não fizer o que eu quero que você faça, tem vários na rua para entrar no seu lugar e você ir pro olho da rua, né? E várias outras coisas do tipo. Aí você pode me dizer, mas Renato, a vida é assim, a vida tem regras, a gente precisa cumprir regras, a gente precisa cumprir ordens, né? E o patrão, o chefe, ele não é a única pessoa que te dá ordem na vida. Realmente. Só que eu acho que para você viver de verdade, uma hora você tem que fugir disso. Talvez não completamente, talvez você precise ser um funcionário para sempre. Mas você tem alternativas para que isso não se torne a sua vida. Aquelas 8 horas de trabalho que você está dentro de uma empresa, aquilo não se torne a sua vida e você não consiga viver fora daquilo. Entende? Mais ou menos onde eu quero chegar. E aí você vai lá, você entra no emprego na esperança de que você vai ter dinheiro, você vai ter liberdade. Você vai viver como uma pessoa normal. Porque o que a pessoa, quando ela entrega um currículo e ela vai trabalhar, o que ela quer é ser uma pessoa normal, certo? E ela não consegue. O trabalhador ordinário, o trabalhador comum, ele, a partir do momento que ele tem um contrato de trabalho assinado, ele sai todo dia para trabalhar, recebe seu saláriozinho todo mês, ele patina tanto na vida por, por saber que o seu salário é muito pequeno, e aí vem as vontades, certo? Vem as vontades, vem a vontade de se casar, de ter os seus filhos. Que a grande maioria das pessoas, elas só querem ter e levar uma vida normal. E quando eu digo levar uma vida normal, é levar a vida que ela conhece ao redor dela. Dos pais, dos tios, dos conhecidos, dos amigos. Quer se casar, ter os seus filhos, poder dar o que tem de melhor do mundo para os seus filhos. Então vem essas vontades. Vem a vontade de comprar um bom carro, uma moto. Vem a vontade de pagar um plano de saúde. Vem a vontade de fazer uma viagem. As vontades vão vindo. E a conta nunca vai batendo. Isso é que é cruel demais, não é não? Isso é que é cruel demais. E é o que eu sempre digo. A conta não bate, a conta não fecha. A conta de uma vida, de uma pessoa comum, ela não fecha. Muitos vão para a escola quando é criança, aí saem da escola, alguns vão para a faculdade, outros vão direto para o mercado de trabalho, outros fazem algum curso, um curso técnico, um curso profissionalizante, algo do tipo, mas todos vão para o mercado de trabalho. E a grande maioria vive patinando e não consegue realizar o simples desejo de ser uma pessoa comum. Você reflete sobre isso? Você reflete sobre isso a respeito da sua própria vida? O quão é difícil ser uma pessoa comum. Igual eu falo tanto sobre essas dificuldades do trabalho, altos, baixos salários, né? E que eu não vou ficar eu não vou enlouquecer
por não conseguir conquistar coisas na vida. Eu vou simplesmente viver a minha vida, eu falo isso sempre aqui. Então eu não vou enlouquecer porque hoje eu não tenho condição de sustentar uma família, ter uma mulher, filhos, comprar um carro. Eu não vou enlouquecer porque hoje eu não posso fazer isso. Eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu consigo. E aí, eu mostrando e dizendo isso, eu já recebi comentários de gente falando assim: ah, você fala sobre isso porque você não consegue. E aí, na verdade, você queria isso. E por isso que você fala mal sobre ter filhos, fala mal de casamento, fala mal de família. E não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. A diferença minha, para quem está endividado, para quem vive nessa patinação eterna, de não conseguir realizar esse simples desejo de ser uma pessoa comum. A diferença de mim para muitos é que eu aceitei. Entendeu? Então, aceitar não é se acomodar, tá? Eu não sou acomodado com o que eu ganho hoje, com a situação que eu tô. Eu quero mudança. Eu busco por mudança. Eu busco por evolução. Eu busco por ganhar mais. Eu já fiquei parado em alguns momentos, mas isso já ficou para trás. Eu busco sim evoluir em muita coisa na minha vida. Eu só não fico me destruindo, me colocando numa uma posição que eu não consigo estar hoje. Que é o que muita gente faz. Então não tem condição de fazer tal coisa, mas vai lá e faz de qualquer maneira, sem planejamento, sem pensar na consequência que aquilo vai ter, sem pensar que dá para viver de outra forma, dá para fazer de uma forma melhor, mais saudável. Porque fazer por fazer as coisas. Então, sei lá, fazer um financiamento que toma mais da metade do seu salário é fugir da realidade. Fazer o que você não pode fazer, você não consegue naquele momento, é fugir de uma realidade que não é o caminho ideal, entende? Não é o caminho ideal. E qual seria o caminho ideal? Primeiro é a aceitação. Primeiro é aceitar a posição que você está, de estar no subemprego, ou às vezes estar desempregado. Igual aquele meme, né? Tem um meme na internet que é um cara fudido, lascado, desempregado, sem profissão, encontra uma mulher na mesma posição, lascada, ferrada, sem profissão, sem saber gerar dinheiro de alguma forma. Os dois se juntam, se casam, têm filhos e perpetua nisso. Perpetua na miséria, na pobreza, numa falta de sentido total de vida. E isso, pelo incrível que pareça, isso, principalmente no nosso país, na realidade que a gente conhece, não é exceção, é a maioria. É a maioria. A grande maioria das pessoas, elas tomam essa atitude. Então, eu meio que mudei o foco, né? Comecei falando, mostrei a carteira de trabalho, falei do que é uma CLT, trabalho registrado, mas uma coisa ela não foge da outra, tá tudo interligado. E aí você vai se afundando cada vez mais, quando não escolhe aceitar. E repito, aceitar é muito diferente de se acomodar. Aceitar é olhar para a vida que você tem e falar: eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de evoluir, eu sou capaz de viver uma vida melhor, eu sou capaz de realizar os desejos que eu tenho. Só que se realizar na vida, vem depois da luta. Vem depois da qualificação. Vem depois de aprender e muito. De tentar e muito. Tentar coisas diferentes. Tentar e cair e levantar, cair e levantar. Até aprender. Muitas pessoas têm a sorte de aprender de primeira. Muitas têm o foco. Muitas pessoas é focada desde criancinha e sabe o que é
e sabe o que vai fazer e não sai daquele foco. Ela estuda, ela entra numa faculdade, ela sabe desde pequena qual que é o curso que ela vai fazer, na área que ela vai trabalhar. E mesmo que ela se arrependa, porque é muito normal também, né? Você entrar numa faculdade, entrar numa profissão, se arrepender, descobrir que aquilo não é o que ela queria, e ela vai lá e troca e faz algo diferente, né? Isso seria ótimo também se todos fossem assim. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho que eu nunca disse aqui, que eu queria ter um hiperfoco. Por que que eu digo isso, que eu queria ter um hiperfoco? Porque eu queria ser daquelas pessoas que ela é determinada naquilo que ela quer. Porque às vezes quando você pula de galho em galho, fica, sei lá, eu pulei de galho em galho em muitas coisas na vida. Quando eu era criança eu desenhava muito bem, então eu queria fazer alguma coisa relacionada a desenho. Aí tem aquele negócio de jogar bola, criança, moleque no Brasil, todos em algum momento sonham nisso. Aí você joga uma bola, você acha que você tem capacidade disso, aí depois você descobre que não. Música, todos os instrumentos que eu gosto de tocar, que eu aprendi. E eu não queria ser assim, é uma vontade que eu tinha. Eu queria ser hiper focado em algo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela é nadadora, tá? E aí, ela desde pequenininho, ela vai na natação e ela compete, e ela é focada naquilo, e ela cresce e vira um nadador espetacular e ganha uma Olimpíada, e ela faz daquilo a carreira dela, e ela não tem plano B, porque ela fez aquilo lá até dar certo. Até dar certo. Inclusive na música, nos momentos que eu tentei levar a música a sério, eu vi muita gente dentro da música, tanto na internet, tanto pessoas que eu conheço, que me disseram, eu entrei na música e eu não tinha um plano B. Não existia um plano B. Eu fiz até dar certo. Então eu queria ter encontrado algo assim que me fizesse falar, vou fazer isso daqui até dar certo e acabou. Hoje, eu posso falar que isso daqui que eu tô fazendo, gravar vídeo, talvez eu tenha encontrado isso. Porque eu não vejo uma dificuldade que eu tinha nessas outras coisas que eu tentei fazer. Eu não tenho essa dificuldade em gravar vídeo. Não toma tanto o meu tempo. 20 minutos por dia que eu tiver, eu tenho uma ideia, eu venho aqui, gravo e beleza. E me faz bem e eu gosto, apesar de alguns comentários que eu tenho que ler, algumas coisas desagradáveis que acontecem. Mas no geral, a ação de gravar o vídeo, eu acho que eu me encontrei nisso daí, sabe? Eu acho que eu me encontrei nisso daí e não vejo motivo pra, assim, precisar parar por tomar muito tempo e me tirar tempo de eu ter que fazer outras coisas e tudo mais. Não tenho isso gravando vídeo. Por isso que eu quero que dê muito certo. Mas a verdade é que eu me perdi nesse vídeo porque eu falei de um monte de coisa. Eu comecei a falar sobre trabalho, como é difícil você entrar no trabalho e achar que aquilo ali é solução e na verdade é mais uma prisão que você entra. Aí fui rodando, rodando, rodando até chegar nessa questão de o que fazer, o que é melhor, né? E o que é melhor, fazer várias coisas na vida ou ter um foco desde criancinha em algo e seguindo aquilo pra sempre? Qual tipo de pessoa que você é? Eu acho que é mais comum mesmo as pessoas que tentam várias coisas. Até porque a grande maioria das coisas dão errado. Então a pessoa não está errada em tentar várias coisas. Porque a gente tem que tentar até acertar em uma delas, certo? Porque a maioria é fracasso mesmo. A maioria é coisas que você tenta e não consegue. E descobre que aquilo não é pra você. E aí, uma lição que eu vou tentar te passar. Tenta entender como você vive hoje e, e tenta aceitar. Se você ainda está numa condição de ganhar pouco, de estar no subemprego, de você ainda é jovem, você não construiu família, você não tem filhos, não casou e tudo mais. Tenta fazer na hora certa, porque hoje
Hoje, para você que é jovem, é muito mais difícil. É muito mais difícil de adquirir uma casa, muito mais difícil de adquirir um carro, de criar um filho. Um filho é complicadíssimo de criar hoje em dia. Então se prepara primeiro, entenda a posição que você vive, entenda a realidade que você tem. Tenta se libertar disso daqui, se isso te faz mal, né? Se você ganha muito pouco, se você precisa trabalhar demais, arrume uma alternativa. E use essas coisas que eu disse nesse vídeo para você tentar viver de uma maneira melhor. Tentar viver de uma maneira melhor. Beleza? Valeu, falou e até a próxima.